Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É com imenso prazer que, nesta noite, nós vamos fazer um bate-papo e compartilhar esse nosso diálogo com uma pessoa muito querida, que é a nossa companheira Ana do Carmo. Ana do Carmo já foi por 3 vezes vereadora em São Bernardo do Campo. 4 vezes. Fui também, por 4 vezes, desculpe, vereador em São Bernardo do Campo. Uma pessoa que se destacou na luta popular, na fundação do Partido dos Trabalhadores em São Bernardo do Campo. Também teve na militância nos metalúrgicos de São Bernardo, na época de Diadema. Hoje, metalúrgicos do ABC. E eu tive o prazer, porque ela também foi por 4 mandatos deputada estadual. E em 2010, quando eu fui eleito, e estive ao lado dessa guerreira, verdadeiramente uma grande guerreira, uma mulher que sempre esteve ao lado daqueles que mais precisam. Essa mineirinha, gente boa, sempre uma marca de humildade, de carinho, e para mim é uma satisfação imensa. Até porque a Ana também é pré-candidata, como eu, a vereadora em São Bernardo do Campo, ao lado do nosso grande líder, talvez, não, com certeza, o melhor prefeito da história de São Bernardo do Campo, meu companheiro Luiz Marinho, e ela se dispôs a aceitar esse desafio, um desafio de, novamente, voltar para a Câmara Municipal. Então, boa noite, deputada, amiga e guerreira Ana do Carmo. Como você está nessa pandemia em casa, com certeza? Boa noite, Grana. Quero fazer um cumprimento muito especial a você, dizer que para mim é um prazer muito grande fazer essa live com você e dizer também da importância da sua candidatura aí em Santo André. Você que metalúrgico, lutador aí em todos os movimentos em defesa daqueles que mais precisam, porque geralmente é assim, a gente participa de uma luta, um exemplo, você tem, às vezes, um primeiro foco, ou é movimento popular, ou é movimento de mulher, ou é movimento sindical. Mas, na verdade, a militância ela se dá em todos os focos aonde tem pessoas lutando em defesa daqueles que mais precisam, né, Grana? Então, a sua história é essa, né? É uma história de luta, é uma vida de luta. Então, desde ainda bem novinho mesmo, você já estava nesses movimentos, né? Então, assim, é muito importante pessoas como você para nos representar na Câmara Municipal de Santo André. Então, assim, eu estou muito orgulhosa com a sua candidatura, né? Você que também é um companheiro humilde, lutador. Então, assim, o que eu puder daqui fazer para te ajudar, com certeza farei com muito orgulho e com muita alegria. Um abraço para você e para todos os meus amigos aí de Santo André também, e um abraço para todos daqui de São Bernardo também que estão nos assistindo agora, nesse momento. Um beijo, um abraço grande. Ô, Ana, é muito interessante, né? Nós que fomos companheiros em vários momentos da história do nosso partido, aqui da região do Grande ABC, estamos acompanhando a atual gestão dos prefeitos, né? Em São Bernardo e em Santo André. E eu percebo, sabe, uma opinião que não existe a mesma integração como existiu no mandato passado, o consórcio intermunicipal. Nós estávamos ali, o Marinho era nosso presidente do consórcio, eu estava ao lado dele, os demais prefeitos. A gente tinha uma dinâmica, uma integração. E eu percebo que hoje o consórcio perdeu o seu peso. Não é nem respeitado, nem pelo governo do Estado, muito menos pelo governo federal. Então, eu tenho uma expectativa muito grande, Ana, de que, a partir de janeiro, a gente tenha um novo cenário aqui para o Grande ABC, que o Marinho se
eleja em São Bernardo do Campo, novamente como nosso prefeito. E aqui, Ana, nós temos uma grande novidade. É a primeira vez, né, que nós temos uma candidata mulher, a professora Beth Tonobon Sirac, que nos representará, né, nessa luta e nesse desafio. Então, eu percebo que os prefeitos, em particular aqui em Santo André, faz muito marketing, Ana, muito marketing, né? Muito marketing. E as únicas coisas que deu certo aqui em Santo André, Ana, foi as coisas que eu deixei encaminhada. Né? Tudo que está sendo entregue agora, com atraso, inclusive, foi aquilo que eu deixei planejado, projetado, com recursos. Né? Não há absolutamente nada que o prefeito tenha grande realização. E, lamentavelmente, deixou muito a desejar, Ana. Eu sei que você é uma batalhadora da área da habitação. Ô, Ana, eu entreguei a chave, né, na mão de 2.803 famílias em Santo André durante meus 4 anos. E deixei encaminhado para mais 980 famílias em fase de conclusão. O prefeito atual aqui em Santo André, não sei, não acompanho muito atentamente São Bernardo, só pela imprensa, mas ele não construiu um tijolo, Ana. Não levantou um pedacinho. E é interessante, porque nesse período de pandemia, olha só a situação. Qual era o primeiro movimento em março, quando surgiu as primeiras notificações de contágio aqui no ABC? Fique em casa. Como é que ia ficar em casa se os prefeitos não fizeram nenhuma política habitacional? Então, eu tenho uma visão muito crítica. Se não bastasse, não tem. Isso. Né? Eu tenho uma visão muito crítica nessa área habitacional em Santo André, como em outras áreas. Mas eu queria um pouco o teu balanço. Como é que você viu essa gestão do atual prefeito de São Bernardo do Campo? Até para compartilhar, Ana, com muitos amigos e amigas que estão nos acompanhando agora pelo Facebook, né? E que estão tendo o prazer de tê-la aqui na nossa sala de conversa. Então, Grana, na verdade, você falou um pouco sobre o consórcio, né? O consórcio, ele é muito importante da forma que era conduzido, né? Então, assim, eles já acabou com o consórcio porque o consórcio tinha um peso de discutir as obras regionais, né? Porque tem obras que começam em Santo André e vêm para São Bernardo, São Caetano, Diadema e vice-versa, né? Então, precisa de integração dos prefeitos para cobrar do governo do Estado, juntos discutir as alternativas do que fazer. Mas o prefeito daqui de São Bernardo, que vem comandando o consórcio já comandou, foi o primeiro a comandar logo depois do Luiz Marinho, ele acabou, os prefeitos, ele não teve diálogo com os prefeitos. Na verdade, ele foi desconstituindo o consórcio, né? E hoje está dessa forma que você bem falou, não existe mais um respeito de discutir nada com o consórcio. Então, é lamentável isso que vem acontecendo. E aqui em São Bernardo, Grana, o prefeito, ele fez uma promessa de construir 5 creches por ano. Ele não construiu nenhuma. Ele prometeu 5 milhões de emprego. Ele não criou nenhum emprego. Ele desempregou muita gente, como deixou a Ford embora. Enfim, na moradia, também ele só terminou o que o Luiz Marinho deixou. Então, o que aconteceu aqui em São Bernardo? Ele atrasou todas as obras que o Luiz Marinho deixou, né? Além de dar continuidade de imediato, ele abandonou, deixou, e veio terminar para inaugurar agora, para fazer o marketing político dele. Então, assim, judiou do povo e agora veio terminar. Se não fosse as ações do prefeito Luiz Marinho aqui em São Bernardo, eu não sei o que seria desse povo aqui nessa pandemia agora. Porque o que tem é o que o Luiz Marinho deixou e que agora está atendendo essa demanda da pandemia
mas que não está dando conta e que o prefeito daqui não fez nada para aumentar os leitos até agora, né? Inaugurou o hospital de urgência e emergência que o Luiz Marinho deixou, abriu os leitos lá, que é o que está funcionando, mas se o Luiz Marinho não tivesse deixado, não tinha. O hospital de clínicas e a reforma que o Marinho fez no Anchieta também. Então, assim, são prefeitos que não discutem as demandas com a população, não existe debate do orçamento participativo, é um prefeito que só quer saber de mandar autoritário, né? Então, assim, acabou com as cooperativas de reciclagem aqui em São Bernardo, ele suspendeu a coleta e quando o pessoal voltou, ele tirou as máquinas das cooperativas, como as esteiras, que tudo isso foi equipado e cedido pela prefeitura os espaços e montado os equipamentos pelo governo Luiz Marinho através do Tarcísio na SU, né, que comandava. E empregava muitas famílias que o que tirava menos grana, tirava R$ 1.600 por mês. Então, eles tinham cozinha para comer, enfim, deu dignidade para muitas famílias. É um trabalho que deveria ter sido ampliado no governo dele, e não destruindo o que Marinho ainda deixou, entendeu? Por quê? A gente ainda vive num momento que muita gente não tem escolaridade para ter um emprego melhor, muitas pessoas, e a própria tecnologia fez perder muito emprego, né? Então, assim, criar cooperativas, trabalhar com cooperativas é gerar emprego, principalmente na reciclagem, né? Só que, infelizmente, aqui em São Bernardo ele fez ao contrário. Então, assim, é um prefeito ditador, um prefeito que não olha para a periferia, e que agora, grana, ele está dizendo que vai recapear São Bernardo inteiro, vai fazer igual o Michos em Diadema. Como o Michos em Diadema deu certo, ele vai copiar aqui. Já está começando a recapear toda São Bernardo. E a gente sabe muito bem o porquê, né? Então, é uma vergonha, é lamentável, e a gente pede aqui volta Marinho, né? A gente pede volta Marinho, e eu espero muito que o povo daqui da nossa cidade repense muito na hora que for votar, sabe? Não vota mais por promessa, por promessas que eles agora já sabem que não cumpriu, né? De jeito nenhum. Eu espero que o povo aqui rever os seus conceitos e vota para um prefeito que discute com a população, que abre os debates, né? Que quando termina as plenárias, fica até meia-noite conversando individual com as pessoas, como o Luiz Marinho fazia aqui. Eu espero que o Marinho volta, e estou lutando muito para isso, para São Bernardo voltar a crescer de novo, porque São Bernardo ficou num impasse por muitos e muitos anos aqui na cidade. Porque, como eu fui vereadora 4 mandatos, eu sei muito bem do que acontecia aqui nessa cidade, né? Como se não bastasse eles terem colocado as pessoas num alojamento na Vila São Pedro, no Silvina, e essas famílias moravam em situação de desumanidade por mais de 20 anos, foi a primeira atitude do Marinho, construir moradia e tirar aquela população pobre, sofredora, de um barraco caindo nos pedaços com todo tipo de bicho, com criança, né? Então, assim, é essa cidade que o Marinho pegou. Então, assim, fez muito aqui para São Bernardo, reformou todas as UBS, construiu 9 UPAs, construiu céus, construiu creches, enfim, se for numerar que o que o Luiz Marinho fez nessa cidade. Agora, é óbvio que não deu tempo de fazer tudo, né? São Bernardo ficou esquecido por muitos anos, sem nenhum planejamento. Então, assim, eu estou muito confiante, lutando muito e confiante que o Luiz Marinho vai ser o nosso prefeito, se Deus quiser. E aí, em Santo André, tem uma mulher guerreira também, né? Que vamos torcer muito, e naquilo que eu puder ajudar daqui também, estarei ajudando, para que a gente possa governar mais cidades e juntos debater novamente essas obras intermunicipais, como essa questão do transporte, né? E muitas outras obras, que o saneamento básico, né? Como
canalização de rios, né, que sai de uma cidade e vai para outra, a drenagem, né, que se fala, a drenagem dos rios. Então, assim, eu espero que volte essa integração entre as cidades, que é muito importante. E estou lutando muito para isso. Ana, fico muito animado, muito feliz com essa sua disposição, tantos e tantos anos à frente aí das nossas lutas, né? E com esse otimismo, e que compartilha com o meu. Eu tenho a certeza que nós vamos ter bons momentos aí pela frente, né? Nós estamos com um cenário que aquele ódio, né, Ana, de 2016, 2018, Pois é. contra o nosso partido, a mídia, aquelas acusações, a perseguição e a retirada da nossa presidenta Dilma, isso atrasou o Brasil, né? E só depois de alguns anos é que as verdades venham se aclarar, né? Venham efetivamente aparecer perseguição a muitos dirigentes do nosso partido, né? Agora, recentemente, nessa semana, do Genuíno, Genuíno, né? né? Pois é. Então, as coisas vão, Ana, aos poucos a gente vai superando. E tenho, em 2020, uma convicção que nós vamos ter um novo cenário, sabe? Eu estou muito otimista, olhando a região do ABC. Nós estamos com o Ramon, que é candidato a prefeito em Rio Grande da Serra. Nós estamos com o Felipe Magalhães, um jovem que trabalhou comigo aqui na minha gestão, na área do planejamento, pessoa muito competente. Nós temos o Marcelo Oliveira, que é vereador, né, Em terceiro Mauá, mandato, né? em Mauá. E nós temos aqui a Beth Sirac, né, O que Felipe é em realmente Diadema. uma mulher preparada, Ana. A gente tem conversado praticamente diariamente, né? Tive até com ela agora no Poupa Tempo aqui de Santo André, que foi uma conquista do nosso governo em 2015, para trazer aqui para Santo André, né? O governo do estado estava resistente, mas a gente conseguiu resolver na minha gestão. Hoje atendeu quase 5 milhões de atendimento aqui na cidade, desde 2015, né? Além daquilo que a gente fez em relação a de construir creches, né? Mas eu vejo um otimismo em Diadema, com o nosso querido Felipe, indiscutivelmente pessoa completamente preparada e para novamente reassumir Diadema. Ele já governou a cidade por 3 mandatos. Então, é um cenário positivo, além do nosso companheiro João Moraes, em São Caetano, que é um vereador de uma trajetória, uma história muito importante. Agora, nós precisamos, Ana, cuidar também do nosso papel como parlamentar e vereador. Eu, particularmente, Ana, eu estou defendendo, assim, claro que nós temos que atuar em todas as áreas, mas eu, particularmente, estou priorizando que no nosso mandato a gente possa ter uma presença e projetos e programas, que aquilo que foi uma marca que Oi, ao longo... Grana, tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo agora. Ah, então tá bom. Deu um pequeno desvio aqui. Faz parte. Nós estamos aprendendo, Ana, de fazer Estamos com aprendendo. tecnologia. Eu imagino, Ana, um mandato de vereador que, além de influenciar nas políticas públicas de uma forma geral, ter prioridade. A minha prioridade, Ana, vai trabalhar a questão das crianças. Eu fui eleito, né? Muito bom. Fui eleito como prefeito amigo da criança pela Fundação Abrinq, da gestão 2013-2016, os melhores programas do Brasil. Foram 3 cidades: Santo André, Belo Horizonte, essa querida Belo Horizonte, Olha, e também a cidade, uma das cidades que eu não me recordo o nome, mas era do Pará. Então, isso me orgulhou muito. Eu criei o PPA Criança, as crianças faziam reunião comigo, Ana, e eu elas... lembro, eu já fui participar de algumas, Grana. Você viu que coisa maravilhosa, Ana? E a criança tem uma... Assim, elas são verdadeiras, né? Às vezes os adultos ficam, né, enrolando para cá, enrolando para lá. Não, as crianças são diretas. Então, eu quero, na Câmara, institucionalizar e dar força para as crianças terem uma presença e uma importância
nas decisões da cidade. Tem muita gente que eu nasci, fui criado, não, a criança é o futuro. Eu acho que as crianças do ABC, da nossa cidade, São Bernardo e Santo André, é o presente. Elas têm que ser ouvidas, porque elas podem dar lições, porque a vida é assim, né, Ana? É aprendendo e ensinando, como dizia já o Paulo Freire. Então, eu quero dar uma prioridade para essa questão das crianças. A outra prioridade, Ana, você mencionou, nós, pós esse período de pandemia, a economia sofreu muito. 30% do comércio não conseguiu reabrir, Ana, porque não tem crédito, não tem possibilidades. O que mais você vê andando pelas cidades, eu acho que São Bernardo deve ser muito parecido, é placa de vende-se ou aluga-se. Muito comércio sofreu, Ana. Então, nós vamos precisar ter uma política pública que não é só esperar do governo federal, não é esperar só do governo estadual, mas as prefeituras vão ter que ajudar os micro, pequenos empreendedores, Ana, porque aqui é que gera o emprego, é que fortalece a renda, que gira a verdadeira economia no pequeno comércio, no médio comércio, nos microempreendedores, que é os MEIs, que é uma conquista importante que foi criado pelo PT. Então, nós vamos ter que atuar muito firme, Ana, nessa linha de cobrar, de propor aos futuros prefeitos e, espero, a prefeita de Santo André, a Beth, que eles tenham uma política para ajudar, para a gente poder retomar e amenizar, né, o sofrimento de famílias que, nesse momento, se encontram desempregadas e ficam sem esperança. Além dos jovens, né, Ana? Que os jovens também têm que ter a perspectiva de vida, né? A perspectiva de ter um emprego com qualidade e superar. E, quem sabe, a gente poder contribuir, porque a política só tem um sentido para mim e para você, com certeza, Ana. É para melhorar a vida das pessoas. É para fazer com que o Estado tenha uma forma de contribuir para a melhoria da qualidade de vida. E o último eixo prioritário que eu estou pensando, Ana, é de trabalhar a questão dos idosos. Hoje, o grande ABC, São Bernardo, Santo André, a população idosa aumentou muito. Nós aumentamos, felizmente, a expectativa de vida. Então, nós temos que dar condições, não só na área da saúde, mas as pessoas poderem ter uma política pública voltada para o idoso, que não é só a questão da saúde, mas a questão da cultura, a questão do lazer, a questão dos aspectos mais amplos, porque hoje, felizmente, nós temos uma expectativa maior de vida e a gente precisa ter uma política pública. O que é feito, o Marinho fez, eu fiz, outros governos fizeram, mas nós precisamos dar um tratamento mais, uma atenção especial à população idosa do nosso querido Grande ABC. E você, Ana, o que está pensando como as suas prioridades aí para apresentar e defender no seu mandato? É claro, nós somos vereadores que vamos atuar em todas as áreas, né? Mas é importante a gente ter algumas prioridades. O que você está pensando, Ana? Primeiro, eu quero assim dizer para você que, como eu já fui vereadora há 4 mandatos, dizer para você que você ainda não foi deputado, prefeito, sindicalista, militante, lutador, guerreiro, enfim. Você vai gostar muito de ser vereador, Ana, sabe por quê? Você fica muito próximo da população. Verdade. E é o que você gosta de fazer, entendeu? É ficar com gente humilde, entendeu? Então, assim, você vai ser presente. Então, você vai se sentir muito bem. Então, assim, além de você ter todas essas propostas de luta que você vai fazer na Câmara Municipal, vai apresentar, você vai estar presente junto com a população, porque eu conheço você. Sei que você não tem preguiça. Então, assim, vai ser muito bom para o povo de Santo André. E eu vou, como vereadora, discutir junto com você, Grana,
alguns projetos para a gente apresentar juntos, você apresentando em Santo André e eu em São Bernardo. Então, você já deu aí uma ideia que eu vou acatar e vou discutir com você, que é o idoso. Eu vou te dar a ideia da gente também fazer um projeto e lutar e levantar tudo que tem, o que não tem, para as pessoas com deficiência, né? A São Bernardo do Campo, acompanhante dos deficientes, das pessoas com deficiência, de ter direito ao transporte livre, um projeto de lei da Ana do Carmo, em 89. Eu que apresentei esse projeto de lei aqui em São Bernardo, porque uma mãe que tem um filho especial, ela toma ônibus todos os dias com essa criança, às vezes 2 vezes por dia. Então, as pessoas não tinham dinheiro para pagar passagem e ficavam deixando as crianças sem o tratamento. Então, porque só quem tinha o direito era o deficiente, o acompanhante não. Mas como que um deficiente vai para o médico sozinho? Né? Então, eu fiz esse projeto de lei e que hoje acompanhante de pessoas com deficiência tem a gratuidade aqui na cidade. Então, assim, eu quero focar nas pessoas, na população com deficiência, seja ela qual for a deficiência, que é muito esquecido ainda nos governos, não existe recurso para essa população, não existe projeto, e eu quero focar nessa população sofredora, que nenhuma mãe, ninguém pede para ser especial, não é verdade? Isso. Mas existe, tem, e é do propósito de Deus, coisa que a gente tem que passar, então a gente precisa de ajudar, é obrigação do poder público, é dever dos políticos, né? E do serviço público. Então, assim, você vai fazer aí, eu vou fazer aqui, e juntos nós possamos estar aprimorando ideias, porque a gente só faz projetos importantes, apresenta proposta de projetos importantes, se a gente tiver parceria de discussão para ter ideias, porque às vezes uma pessoa muito humilde te dá uma ideia de um projeto, às vezes você pensa assim, mas aí quando você vai levantar, Grana, que você vê a importância desse projeto, igual um que eu apresentei na Assembleia, para que o Estado pudesse dar prioridade nos... Ai, meu Deus, os BOs, porque se uma pessoa falece em casa, a família vai na delegacia, entra na fila para poder o perito e a polícia vir para fazer o BO para retirar o corpo de dentro da casa da família. Então, uma pessoa muito, muito simples me deu a ideia desse projeto, eu apresentei na Assembleia. Agora, a nossa bancada continua batalhando lá para que esse projeto da Ana do Carmo vira lei. Não conseguimos ainda, lutei muito lá, não conseguimos porque o governo é contra, porque ele é contra ajudar a população pobre. Então, tem muitas ideias que a gente vai pegando e a gente vai discutindo e vai se somando e vai fazendo. Então, eu quero focar muito nesse trabalho com pessoas com deficiência, idoso, que você acabou de falar agora aqui, que eu também sempre penso, mas nunca tive assim... A gente sempre participa de tudo, né, Grana? Porque a gente tem uma bandeira que a gente trabalha mais focado, mas todos os movimentos que é em defesa dos trabalhadores, nós estamos juntos, né? Eu vejo você em quase que todos. É luta de moradia, é luta contra o desemprego, é luta contra a violência da mulher. Então, assim, os mandatos nossos são mandatos populares, contribui com todas as lutas, que é da população carente, e aí nós temos as nossas também bandeiras de luta, que é muito importante. Então, eu quero também focar nessa questão em defesa das mulheres também, porque o nosso partido tem uma trajetória em ter comissão de mulheres, bandeira para as mulheres. Mas hoje isso ainda está muito fraco diante do que vem acontecendo, principalmente da violência contra a mulher. E não é só violência, né? No nosso governo, nos governos petistas, avançou muito,
né? Desde as escrituras das urbanização, a regularização, a escritura sai em nome da mulher, né? Para dar mais segurança para as mulheres. Então, assim, mas ainda tem muito o que fazer, porque mulher, mãe, ela trabalha muito, luta muito. E começa que eu acho que, se na minha opinião, os governantes, toda a população carente, mulher que tem filhos, já deveria receber porque já trabalha demais. Então, ainda ter que trabalhar em forma de escravidão, ainda ter que trabalhar sem registro, né? É muito triste. Então, essas coisas a gente tem que estar sempre prestando atenção e denunciando e brigando mesmo contra os poderes públicos e contra os patrões. Não tem outra saída. Né? Quando a Dilma sancionou a Lei Maria da Penha, eu perdi muitos amigos burguesinho que diz que aquilo não podia acontecer. Eu falei, rapaz, mulher, pelo amor de Deus, vocês são tão sem vergonha desse jeito que vocês acham bonita a pessoa que pega lá a sujeira do seu banheiro, não ter um registro, não ter o seguro-desemprego, não ter o... Ah, pelo amor de Deus, né? Briguei com muita gente, viu, Grana? Então, assim, são essas diferenças que dá mais força para a gente lutar, viu, Grana? Dá mais força, encoraja mais, porque senão esses poderosos vão cada vez pisando mais nos que são mais pobres, entendeu? Então, é por isso que eu, Ana do Carmo, continuo na política, é por isso que você continua, é por isso que eu me coloquei como pré-candidata do Partido dos Trabalhadores, para continuar essa luta com esse povo. E, se Deus quiser, vai dar certo e nós vamos continuar lutando e defendendo aqueles que mais precisam. Desde que eu cheguei aqui em São Bernardo, com 10 anos de idade, o meu propósito é esse. É lutar e trabalhar, e lutar e trabalhar. Depois veio o Partido dos Trabalhadores, imediatamente eu me filiei, e não me arrependo e me orgulho em fazer parte dessa história, e me orgulho em morar no Ferrazópolis até hoje, 50 e poucos anos morando aqui, moro no mesmo bairro, e tem muito amor e carinho por essa região toda aqui, por o ABC e por São Bernardo, e sou muito, muito grata por ter conhecido o meu sempre presidente Lula, que é meu amigo de coração, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, né? Então, assim, eu sou muito feliz e muito orgulhosa de toda essa luta, junto com muitas mulheres, umas já se foram, outras estão por aqui, outras mudaram de São Bernardo, e muitos homens, e muitos jovens, muitos professores, na luta junto com a Ana do Carmo, desde muito antes do PT existir. Então, assim, eu me orgulho muito e nunca fui sozinha nessa luta. Essa luta sempre foi em grupo, em pessoas junto, ocupando ônibus, porque a gente não tinha dinheiro para pagar passagem. Enfim, é uma história que eu me orgulho muito e agradeço muito a todas as companheiras, companheiros que me ajudaram, que continuam ajudando, viu, Grana? Então, assim, eu me orgulho muito e agradeço muito por Deus ter me dado essa oportunidade em estar defendendo aqueles que mais precisam. E o mesmo sei que é o que você sempre fez, porque eu conheço você desde bem novinho, né? Não tinha muita amizade assim, mas conhecia toda a sua luta e te via em todos os movimentos. Você era sindicalista, mas você estava em todos os movimentos, em todas as lutas. Então, assim, isso é muito importante, é uma grandeza que só o Partido dos Trabalhadores tem. É uma grandeza que só o partido tem. Olha, Ana, nós pertencemos a uma instituição que hoje é o maior partido de esquerda da América Latina. Nós vivemos o período histórico da reconstrução democrática do Brasil. Por isso que nos dá muita tristeza, né? Infelizmente, temos um presidente da República que negou, né, a pandemia contra o mundo todo. Verdade. E, infelizmente, nos levou à perda de muitas vidas em nosso país. Nós estamos se aproximando aí já dos 120 mil brasileiros e brasileiras que nós perdemos aí para a pandemia. Se tomasse uma atitude diferente, nós não chegaríamos nesse genocídio que o nosso
atual presidente da República, Bolsonaro. E quem viveu, né, na intimidade como você viveu, como eu tive oportunidade no movimento sindical, depois como deputado estadual, depois como prefeito de Santo André, de conviver com essa liderança maravilhosa. Você imagina o tratamento que o Lula, hein, Ana, iria dar para enfrentar essa pandemia? Completamente diferente. Nós teríamos Ele ia uma dar um unidade atendimento nacional. carinhoso, né, Grana? E Né? o povo ia ter atendimento carinhoso. Lógico, ele ia enfrentar, ia atender aquilo que era a ciência, os especialistas. E o Bolsonaro, infelizmente, se demonstra um genocídio. Não tem nem ministro da saúde, Grana. Não É uma teve. vergonha. E aqueles que tinham um pouquinho de razoabilidade, né? Ou de raciocínio lógico, foi retirado do governo. Então, você diz algumas coisas muito importantes, Ana. Como você se orgulha de ter participado da construção do PT, e eu comungo com você desta mesma trajetória. Olha só, meus pais vieram do Paraná, nos anos 60, né? Então, eles, logo do início, foram morar na Vila Palmares, aqui divisa com São Bernardo do Campo. Meu pai já trabalhava na Brastemp, trabalhou lá por 7 anos. Depois passou na GE e depois terminou 37 anos na GM de São Caetano do Sul. Mas continuou morando na Vila Palmares, na mesma casa. Então, eles acompanharam, nós acompanhamos como foi a evolução e o crescimento da região do ABC, do desenvolvimento. E em cada canto da cidade, Ana, que o PT já governou dos últimos 30 anos, nós governamos por 15 anos. Foi 2 gestões e meia do Celso Daniel, depois veio a sucessão com o prefeito João Abamileno, e eu que tive a oportunidade de governar a cidade por 4 anos. Então, nós temos em cada canto da cidade, Ana, cada canto, cada bairro, cada região, tem algo que o PT, pelo seu compromisso com aqueles que mais precisam, realizou extremamente grandes obras na cidade. Nós temos N para citar, mas hoje eu prefiro, nessa nossa conversa, agradecer, viu, Ana? Agradecer a sua trajetória, a sua história. Eu, quando fui secretário-geral dos metalúrgicos, aí na sede, em São Bernardo do Campo, né? Acompanhei a sua luta como vereadora, como deputada, e fico com muito orgulho. E já fica um compromisso aqui, viu, Ana? Que nós vamos, não só no processo de decisão eleitoral, mas a gente vai ter um mandato parceiro do Carlos Grana, aqui de Santo André, com a Ana do Carmo, em São Bernardo do Campo, né? E vamos, quem sabe, uma das ideias que eu penso é a gente criar um fórum, né, de vereadores. Porque, às vezes, o vereador fica muito distante. São Bernardo... Aqui nós temos que fazer uma política mais articulada entre os vereadores. Não adianta você ter uma legislação... Política arrojada, viu, Grana? Fazer uma política mais arrojada, né? Em torno das 7 cidades. Olha, uma das coisas importantes que, quando eu fui prefeito, junto com o Marinho, a gente conquistou uma coisa que foi só graças à integração. O passe escolar gratuito para estudante, Ana. A gente só conquistou isso em 2013 porque a gente estava integrado. E nós fizemos para todo o Grande ABC. Hoje, milhares de estudantes foram beneficiados, né, pelo nosso programa, que foi o passe escolar gratuito. Isso é para dar só um exemplo. É algo impossível. Então, outros programas, a gente pode, através de uma integração entre os vereadores, também ter mais força junto aos prefeitos, né? Porque não pode ficar isolado. Então, eu acho que nós temos condições, viu, Ana? Pela experiência que você teve de 4 mandatos de vereadora,
né, de 4 mandatos como deputada, eu como dirigente sindical experiente que fui, tive o prazer de estar aí à frente dos metalúrgicos do Brasil, através da Confederação, meu mandato parlamentar de deputado, seu companheiro de Alesp. Lembra quando nós apresentamos o projeto lá do bilhete Grande único deputado. metropolitano, Ana? Lembra? É, eu. Nós entregamos aquele projeto e temos que continuar batalhando por ele, né? É, Integrar verdade. toda a região metropolitana num bilhete único. Então, são coisas importantes, né? Eu acho que a gente tem todas as condições, Aninha. E, além do que, nós temos amigos maravilhosos, né? Comum, né? Você citou o Tarcísio agora há pouco, mas a Aninha, a sua esposa, o Marcelinho, que está aqui comigo em Santo André, que também é uma pessoa maravilhosa, o Jovino. Ou seja, nós temos todas as possibilidades, Aninha, de fazer grandes coisas aqui em Santo André e São Bernardo do Campo para o bem do ABC. E valorizar, né, Ana? Às vezes a Câmara Municipal, ela às vezes está muito E que desvalorizada, esquecida, né? É, esquecida, não tem protagonismo. Então, eu só é, aceitei esse desafio, porque, Ana, tudo bem, é importante o vereador entrar com requerimento para, como você disse agora há pouco, arrumar uma calçada, uma árvore, uma limpeza. Ana, nós precisamos pensar o ABC para os próximos anos. Nós temos que ter verdade. uma visão mais ousada, como você diz aí, arrojada, para ajudar Arrojado. a região a pensar grande. O ABC é um exemplo para o Brasil, então nós não podemos se apequenar, ou seja, ficar cuidando só do miudinho. Eu acho que só faz sentido eu, como você, né, assumimos esse desafio para a gente poder ter ousadia. Então, eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, teu companheiro de partido, mas quero que a gente continue tendo um papel de protagonismo aqui para a região do Grande ABC. E eu tenho certeza que você, a sua equipe, né, as pessoas que te apoiam, que acompanham a sua trajetória, da mesma forma que da minha parte, nós vamos poder colaborar muito, viu, Ana? Porque o desafio é enorme. Essa questão do emprego, da renda, né, do apoio à nossa economia, né? A gente não superou a pandemia. Você percebe que os indicadores continuam, infelizmente, depois de 5 meses, Ana, ainda continua, não baixa os índices de mortalidade, de É, contaminação. Então, isso é preocupante. Então, nós temos que, uma coisa certa, se não fosse o SUS, se não fosse os programas, né, do governo do PT, do Lula e da Dilma, que foi criar a SAMU, que foi constituir, né, os programas do Mais Médicos, que foi, infelizmente, extinto nos governos depois da Dilma. Né? Se não fosse os programas, se nós não tivéssemos as UPAs, hein, Ana? Como é que a gente ia pois é. enfrentar essa pandemia? Né? Você diz aí, o Marinho conseguiu constituir 9, nós constituímos aqui 5 em Santo André, né? Ampliar Então, o número de leitos de UTI. Né? Eu fico assim, se perguntando se nós não tivéssemos uma visão social, e aí imperar, Ana, aquela visão. Não, quem tem dinheiro tem médico, quem tem dinheiro tem saúde. Não, a gente fez uma luta e o SUS foi muito importante para a gente enfrentar a pandemia. Como você citou, se não fosse isso, talvez a situação estaria bem pior, né, Ana? muito pior. Muito pior porque eles já mostrou que não fizeram, né, Grana? Hoje, a gente já está vendo que não fizeram. O governo federal é de uma irresponsabilidade tão grande o governo do estado, porque imediatamente eles eram para ter criado uma comissão nacional para tratar dessa questão do Covid, Grana. Ah, o Não, Lula eles faria foram, isso, com certeza. uma gripinha, não acontece nada, não morre ninguém, eu não sou coveiro, né? Quando é desse jeito que ele tratou a pandemia. Então, assim, na verdade, é o jeito que eles tratam o pobre, né? A população pobre, sofredora do Brasil. Então, assim, o que existe de bom nesse Brasil foi o que o presidente Lula e a Dilma deixou. Não tem mais nenhum programa novo, não tem mais nenhuma proposta, não tem mais nada, acabou tudo.
E eles estão acabando com o que o Lula deixou, e a Dilma. Estão acabando com o funcionalismo público federal, estão falando em privatização, né? Em terceirizar serviço. Tudo que você tem acompanhado aí é uma vergonha. E aí os prefeitos do PSDB acompanham, o governo do Estado de São Paulo acompanha, que é o Dória, e o povo mais pobre é que vai pagando essa conta o tempo todo, né? Então, a gente tem que ser arrojado para lutar juntos, né? Para quebrar a maldade desse pessoal um pouco, porque são muito Ana, mal. falando um pouquinho agora da agenda política, quando que vai ser a convenção aí em São Bernardo do Campo? Já tem data definida? Ô, Oficial? Grana, tem data, só que eu não sei o dia ainda, não. Eu, Mas já tem a data, já marcaram já. Me parece que vai ser dia 6 em São Bernardo do Campo. Então, eu acho que vai ser dia 6 mesmo. Maravilha. Aqui a gente está resolvendo também em Santo André, mas a princípio era dia 13, mas talvez tenha alguma alteração. Eu acho que é importante, é um desafio novo, hein, Ana? Fazer campanha. Você que é uma pessoa de rua, de casa em casa, de tomar um café, de conversar, de reunir as pessoas. Eu estou assim, uma angústia violenta, mas ainda bem que a gente tem internet, pelo menos, né, Ana? E a gente É, consegue, minimamente, através da internet, alguma relação com as de interação pessoas. social, não é? Como é que você Mas está vendo isso? ai, Grana, eu confesso para você que eu vivo assim, com bastante ansiedade e bastante triste, porque a gente não consegue falar com todos os amigos, né? A gente não consegue, não pode mais dar um abraço. É que você falou, não pode mais sentar tomar um café, e a gente fica com saudades, né? 5 meses sem a gente poder estar indo visitar as pessoas. Eu agora tenho que, eu acho que uns 20 dias, eu comecei a visitar com bastante cuidado, mas estou indo visitar já algumas famílias, estou marcando reuniões com a liderança no meu escritório, marco com 3 num dia, 3 no outro horário, sabe? Para não dar aglomeração. Mas, assim, é tudo muito demorado, né, Grana? Porque assim, o próprio jeito que a gente tem que fazer acaba demorando, porque você tem que trocar muito de roupa, você tem que trocar de máscara, você tem que limpar o sapato, enfim. Acaba sendo um atraso, né, para a gente que é do corpo a corpo, né? Então, assim, mas vamos esperar que a gente consiga, que as nossas propostas cheguem para todas as pessoas e que a gente consiga visitar esse mais próximo, pelo menos, né? Que a gente já é acostumado a visitar o tempo todo, que a gente está com muita saudade, né? Então, olha só, hoje pela manhã eu fiz uma visita junto com a Soninha, militante muito ativa aqui em Santo André, uma pessoa extraordinária, e a gente foi lá na Cidade dos Meninos fazer uma visita ao Frei Luiz, que ele coordena, né? Ele coordena todo aquele complexo ali que chama Cidade dos Meninos, que é um programa maravilhoso. Você tem de tudo ali. Você tem creche, ecoterapia, tem hidroginástica, é ali uma coisa fantástica. Né? Eu ali é uma coisa, é um programa, não um programa, é um projeto que atenta. E foi duro ver aquilo lá vazio, né? Sem as crianças da creche, sem as escolas funcionando, né? Os programas ali. Mas fiz uma visita muito agradável. Mas é isso, né? A gente tem que fazer as visitas com cuidado, né? Usando a máscara, permanentemente o álcool gel, né? Mas a gente não pode deixar de fazer um contato com as pessoas. Né? A gente precisa, e vamos intensificar isso, porque é muito importante esse contato, mesmo que ele tenha restrições, limitações. Mas eu vi o próprio presidente Lula, num encontro que teve aí, lançamento da plataforma do Marinho para São Bernardo do Campo, ele nos chamou a atenção. É muito bom, continue nas redes sociais, mas isso não basta. Nós precisamos ter um contato. Então, com os devidos cuidados, a gente pode também avançando, viu, Ana? Devagarinho, né? Vai visitando, né? É E, meio mineirinho, né? Uma coisinha meio bem mineirinha. A gente mineirinho. vai chegando e vai se aproximando.
Mas, Ana, nós Mas estamos as saudades é grande, chegando, né, Grana? Não tem jeito. estamos chegando aqui a quase uma hora do nosso programa. Eu acho que a gente tem que agradecer muito. Muitas pessoas estão participando, Ana. Depois a gente envia, Que bom. inclusive, né, a lista do pessoal que nos acompanhou, para a gente compartilhar. Quero dizer para você assim, do prazer, né, de estar aqui com você essa noite, né? E, e não vê a hora, né, Ana, da gente poder novamente se abraçar, se encontrar, se agarrar. Né? A gente vai, com certeza, ter muito a comemorar, porque o Brasil precisa do PT. E quem mais precisa do PT é a população mais necessitada. Né? O PT é um instrumento de luta da classe trabalhadora. E acho que nós honramos, ao longo da nossa vida, que não foram poucos anos, nós honramos e vamos continuar honrando o nosso partido e honrando a nossa população. Você sabe a minha ligação com São Bernardo do Campo. Eu nasci em São Bernardo, ali naquele hospital antigo da Pereira Barreto, mesmo morando em Santo André, a vida toda, mas eu nasci ali. Eu sou cidadão são bernardense, né? Mas isso por nascimento, né? Mas eu sempre morei em Santo André, ali da Vila Palmares, e a minha trajetória. Então, alguém que nasceu, né, de filhos que quase não tiveram escolaridade, sempre foram operário, dono de casa, ter sido prefeito de Santo André, você não tem a ideia, Ana, do orgulho que eu tenho e de honrar, né, a nossa trajetória, os nossos compromissos, da solidariedade, da fraternidade, do compromisso com os mais pobres, e de ter força e energia hoje e ânimo estimulado para continuar nessa luta. Eu acho que a gente vai ter uma contribuição muito importante, Ana. E você é mais experiente como vereadora do que eu, né? Afinal de contas, você teve 4 mandatos. E eu aceitei o desafio, Ana, porque eu acho que a gente pode fazer diferença. Eu acho que a gente pode ajudar na fiscalização, na elaboração de novas leis, na busca de dias melhores e retomar projetos que, infelizmente, a gestão atual acabou abandonando, seja municipal, estadual e federal. E garantir uma perspectiva nova para o Brasil. A gente não pode ficar sendo envergonhado como nós estamos nesse momento no mundo. Eu acho que a gente lutou muitos anos e nós temos que recuperar a dignidade do povo brasileiro. E para recuperar a dignidade do povo brasileiro, começa agora, Ana, nas eleições municipais. Mudou a data, não é mais dia 3 de outubro, vai ser dia 15, né, de novembro. Então, vai ser dia 15 de novembro. Eu acho que é o momento das pessoas expressarem a sua insatisfação com os rumos do país. É o momento que o brasileiro tem para mudar o rumo. Então, não adianta só ficar reclamando, xingando nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente tem que tomar o momento correto. Na hora da eleição, eleger pessoas em São Bernardo do Campo, em particular, tenho vários amigos que são pré-candidatos a vereadores e vereadoras aí na cidade, mas, em particular, eu vou recomendar que você, em São Bernardo do Campo, vote em Ana do Carmo, minha companheira de sempre. Obrigado, Grana. Eu também quero recomendar meus amigos, recomendar e vou trabalhar buscando esses votos para você em Santo André. E tenho certeza que você vai ser um excelente vereador, como você foi excelente em todos os mandatos que te deram, né? Tanto no sindicato, na Assembleia, na prefeitura. E tenho certeza que juntos nós vamos poder começar uma discussão desse projeto maior que você falou aí, que é criar uma integração entre os vereadores de discussão. Você falou o nome aí do que você propõe, agora eu me esqueci, lembra que você falou que vou criar tipo um consórcio, né? No teu consórcio do ABC? É uma espécie de uma coordenação de vereadores do ABC. E a gente pode tirar
uma coordenação e trabalhar para que juntos a gente vá buscar recurso no governo do Estado, apresentar os projetos grandes, que não é da competência da gente, mas sim a gente tem competência de lutar, né? E para melhorar as cidades Ô, como um todo, as Ana, sete cidades ô, vão Ana, só um descer. minutinho. Ana, só um minutinho. Ô, pai, eu estou em reunião. Estou em reunião. Então, depois eu ligo para o senhor, tá? Eu vou desligar, tá? Tá bom. Tá. Tchau. Tchau. Ô, Ana, desculpa, mas é meu pai, ele está lá em Peruíbe. Que E legal! eu tenho que dar um. Eu nunca deixo de atendê-lo. Desculpa. Lógico. Parabéns que você ainda tem, né? Que bom. Graças a Deus. Então, Grana, e a gente fazer esse fórum, você falou um fórum dos Fórum vereadores de das vereadores. 7 cidades, o fórum que você falou, nós dois vamos trabalhar para criar esse fórum, para que as pessoas entendam a importância. E eu quero dizer aqui para a população de São Bernardo do Campo, de Santo André, do ABC e do Brasil, não desanime, está tudo muito difícil com esses governos racionário, governo fascista que tem, que quer acabar com o povo pobre, mas nós temos que erguer a cabeça, ter fé, lutar, se proteger dessa Covid, porque isso ainda vai longe, se proteger, usar máscara, evitar aglomerações e não abaixar a cabeça e não desanimar. A gente não pode desanimar, a gente tem que ter fé sempre, que as coisas vêm, mas passa. Ter fé que o dia da manhã pode ser melhor, desde que a gente luta e não desanima. Então, eu faço esse pedido aqui para toda a população, para todos os meus amigos, e que a gente tem que ter fé. Vai passar e que a gente tem que ter consciência na hora de votar. Esse ano, a população precisa relembrar um pouquinho do que era antes, quando era o governo Lula, quando era o governo Marinho, quando era o governo Grana, e ver o que está acontecendo agora. Levanta, pesquisa para ver o que está sendo feito e o que foi feito, para não continuar cometendo erros da forma que já foi cometida até essas últimas eleições, né? Então, a gente faz esse alerta a toda a população. E agradeço muito a você e agradeço muito a todos que estão nos acompanhando nessa noite de hoje. Um forte abraço e obrigado. Nós é que agradecemos, né? Um exemplo de mulher, de luta, de trajetória incansável e que aceita agora, novamente, um desafio de continuar firme e representando muito bem a população de São Bernardo, que é a nossa querida companheira Ana do Carmo. Eu quero aproveitar também já para me despedir de vocês que acompanharam aqui a nossa live, um bate-papo, além de companheira, uma verdadeira amiga, e que a gente possa reproduzir a esperança para a nossa população de São Bernardo e de Santo André, e de afirmar com segurança. Nós precisamos ter pessoas experientes, pessoas que tenham trajetória, pessoas que tenham compromisso. Não vamos deixar se enganar. Volto a reafirmar. Agora, na hora que for o processo eleitoral, em 15 de novembro, escolhermos o que nós temos de melhores. E não tenho dúvida que em São Bernardo do Campo nós temos uma candidata, uma pré-candidata agora, né, por enquanto, vereadora, e quero ser parceiro dela. E que Deus e o eleitor e a população de Santo André possam me dar também essa possibilidade, né, de representá-los com dignidade, como fiz em toda a minha trajetória, do sindicato, do deputado estadual, do prefeito de Santo André, e agora poder continuar e retomar no processo de crescimento, principalmente em questão de geração de emprego. Ana, nosso maior desafio vai ser a retomada do emprego. Isso é fundamental ao pequeno, ao micro, ao empresário,
Claro que as grandes empresas são muito importantes para o ABC, né? As montadoras, nós estamos ouvindo aí essa conversa aí sobre a Volkswagen, já tivemos a má notícia que foi o fechamento da Ford, mas a gente tem que atuar, né? Nas pequenas microempresas que são fundamentais, né? E também, né, junto com os sindicatos, junto com os prefeitos, governador, atuar em defesa também dos grandes investimentos. O ABC só existe esse desenvolvimento econômico porque nós somos a região que conseguiu trazer o automóvel, né, para a nossa região. Então, é muito importante, além da indústria petroquímica e assim por diante. Mas, nesses tempos, a gente precisa olhar a nível municipal, no âmbito municipal, nós precisamos olhar muito para o pequeno microempreendedor, pequeno microempresário. É fundamental. E, quem sabe, também promover outras possibilidades de geração de emprego e renda, como as cooperativas, né? Da economia solidária, né? Que é algo Isso, também tão economia importante. solidária, né? Eu vi outro dia você tomando um café e comendo um bolo. Uma das suas Ah, aparições é. aí. O que você dizia? Olha, eu comprei esse bolo porque a minha vizinha, uma forma dela manter a renda dela é produzindo em casa doces, bolo. Eu acho que todos nós temos que um colaborar com o outro. Agora, esse espírito de solidariedade do povo do Grande ABC é muito importante, Ana. Eu acho que a gente tem um papel muito relevante de fomentar justamente a nossa economia local, fazendo com que a população um ajude ao outro. Tá bem, querida? Gostaria Tá de bem, é isso mesmo. concluir o Estamos assunto juntos nessa exatamente. luta. Você quer dar um salve final, meu amor? Fica à vontade. Eu só quero te dar um abraço forte, dizer que estamos junto nessa luta, vamos trabalhar. Se Deus quiser, você vai ser vitorioso. Eu também vou ser, o Luiz Marinho, a Beth. Se Deus quiser, o PT vai ganhar essas eleições e juntos nós vamos lutar muito para o emprego, lutar muito para a saúde, e lutar muito em todas as frentes que nossa força, que nós tivermos, que nós conseguimos chegar, a gente vai junto. Se Deus quiser. Forte abraço e muito obrigada. Um beijo no teu coração e a todos que nos acompanharam nesta noite aqui com a Ana, comigo, e vamos estar em várias outras oportunidades, né? Presencialmente ou pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram. Lembrar vocês, né? Para quem ainda não está integrado, até convidar, Ana, que várias pessoas de São Bernardo do Campo também podem nos acompanhar, carlosgrana.com.br. Um beijo a todos e a todas. E boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Acabou, Ana Lúcia?